O meu modelo de negócio é o resell, já faço resell há mais de 2 anos e já faturei mais de 6 dígitos anualmente. E portanto, hoje vou-vos contar toda a minha história, do início ao fim, todo o sacrifício, todas as conquistas e todo o percurso para chegar onde eu cheguei até hoje. Mas antes deste vídeo começar, deixa o teu like e segue-me. Isto tudo começou em meados do meu 12º ano, depois de ter voltado de França, porque os meus pais emigraram, fui com eles, voltei, e a partir daí recebi uma mensagem. Recebi uma mensagem de um amigo a referir o seguinte: tenho uma renda extra para ti, tenho algo que te pode dar uma renda extra. Atenção, haver amigos assim em 2026 é completamente, praticamente impossível. Ahm, para um modelo de negócio como este, para toda a informação que ele me deu e de como ele me ajudou gratuitamente, honestamente foi magnífico. Isto tudo começou porque ele disse-me e falou-me acerca do resell, acerca do que é que eu podia fazer, como é que eu poderia comprar, e foi a partir daí que ele me deu essa alavancagem. E eu então comecei por vender tudo o que eu tinha em casa, porque eu não tinha dinheiro, eu não trabalhava, estava no 12º ano, o que era totalmente normal para um estudante, e então comecei por vender tudo aquilo que eu tinha em casa e só depois comecei então a comprar para vender. E o que é que eu comprava na altura? Eu na altura comprava aqueles puffer jackets 700 da North Face, o que era um best-seller absurdo, comprava por volta dos 35€, usava um bot Vinted, pá, também foi ele que me explicou isso. Usava um bot Vinted e a partir daí comecei a comprar, a vender, a comprar, a vender. Mas nem tudo era fácil. Nem tudo era fácil porque na altura havia sempre informação que eu não sabia, havia sempre acontecimentos no negócio que não estava à espera, seja por peças que não vendiam, seja pelo dinheiro que eu ganhava e também acabava por gastar, e não conseguia sair, neste caso, da cepa torta, vamos supor assim. E o que é que acontece aqui? Eu nunca desisti, nunca, já pensei em desistir na altura. Hoje em dia já tenho as minhas ideias mais assentes acerca deste negócio, mas na altura, na realidade, nem tudo foi fácil. E caso estejas a começar, nem tudo será fácil e é totalmente normal. Eu comecei por aí, comecei por comprar, vender. Eu também na altura comecei a criar conteúdo no TikTok, mais para gravar todo o meu progresso e para que eu também veja mais tarde todo o meu progresso, porque desde o dia 1 até ao dia de hoje eu tenho tudo documentado no meu TikTok. Isso é bom mesmo para mim, e mesmo para inspirar mais pessoas dia após dia que também queiram começar neste modelo de negócio e que também queiram fazer aquilo que eu faço. Mas o que é que acontece aqui? Havia um problema, porque tudo o que eu ganhava eu praticamente gastava, o que era totalmente normal. É como se fosse o teu primeiro salário quando vais trabalhar. Normalmente há pessoas que guardam, há pessoas que gastam, e eu era daquelas pessoas que gastava. Ahm, e então gastava, gastava e não conseguia alavancar, não conseguia voltar a investir, voltar a vender. E o que é que aconteceu aqui? Fui obrigado a trabalhar. Fui obrigado a trabalhar para que eu consiga mais dinheiro para alavancar. Portanto, eu trabalhei na pera, ou seja, no verão, depois de eu acabar o meu 12º ano, fui trabalhar para a pera, também trabalhei nas obras com o meu pai, ahm, e então foi a partir daí que eu comecei a ganhar o meu dinheiro e foi aí que eu realmente aprendi a lição, aprendi a dor, de, neste caso, aquele dinheiro que me custou tanto a ganhar, não o vou gastar e vou realmente sacrificar tudo para conseguir investir e reinvestir e vender, para que eu consiga criar realmente capital, um cash flow, para que eu consiga voltar a investir e voltar a ganhar, para que eu mais tarde sim pudesse retirar para comprar, por exemplo, um polo, ou comprar, por exemplo, viagens, ou viajar, tudo o que eu quisesse. A ideia estava lá, neste caso no papel, porque é aquilo que eu quero. Ninguém quer trabalhar para depois também não gastar, como é óbvio. O meu propósito é viajar, o meu propósito é viver sem sequer ter a preocupação no final do mês com as contas. E é algo que eu batalho dia após dia e é aquilo que eu quero. Seja também para a felicidade dos meus pais, dos meus avós, toda a minha família, de os ajudar. Passo um pouco sobre isso. E é aquilo que eu realmente quero. E portanto, foi essa ideia que eu coloquei na cabeça e foi aí que eu não gastei mais o meu dinheiro e que eu realmente comecei a investir e a ganhar cada vez mais. E comecei a evoluir. E eu aí notei, ok, mas eu ainda assim, para chegar a esse ponto, eu comecei a ler. Coisa que, infelizmente, hoje em dia não faço tanto pelo tempo que eu tenho, mas é algo que ajuda bastante no início. E mesmo no desenvolvimento do teu negócio, vai sempre mudar. Ou seja, eu li um livro, que vocês até podem o ler, e eu aconselho vivamente, que é Os Segredos de uma Mente Milionária. E honestamente mudou completamente a minha mentalidade. Eu parei de sair à noite, parei de gastar sem necessidade, porque realmente vi.
a minha qualidade de vida, aquilo que eu tinha e o meu propósito, e então foi a partir daí que eu comecei a melhorar. Ahm, e melhorar não só psicologicamente e pessoalmente, como profissionalmente, nas ideias que eu tinha para o meu futuro. Porquê? Entretanto, eu saio de casa dos meus pais e vou para a casa dos meus avós. E sempre deixaram-me ficar lá. Sempre me apoiaram, o meu avô sempre me apoiou, a minha avó também, sempre estiveram comigo e fiquei lá durante um ano. Porquê? Porque eu morava parte oeste de Portugal, ou seja, Torres Vedras, e aqui, honestamente, ir para Lisboa fazia muito mais sentido para aquilo que eu queria. É a capital e para desenvolver o meu modelo de negócio é muito melhor. E portanto, eu comecei a ir para lá e comecei a comprar o mais rapidamente, ou seja, pela Vinted e também pela Humana. Porquê? Conseguia boas margens, eu na altura até gravava Thrifts na Humana, hum, e era muito bom, muitas pessoas a partir daí começaram a ir à Humana. Na altura encontrei muitos seguidores que me seguiam. A partir daí fiz um certo capital, ok, fiz um certo capital, mas não era aquilo que eu queria. Essa era a realidade, não era aquilo que eu queria. Era bom sim para investir o mais rapidamente possível, para depois vender, mas as margens eram boas, honestamente eram boas, mas não eram margens incríveis. Vamos supor que tu investes 20 e fazes 40, fazes 20, mas para tu fazeres no mínimo, vamos supor 100 euros por dia de lucro, tinhas que vender umas quantas. E é isso que eu vos quero explicar. Porque foi a partir daí que eu pensei no luxo, relativamente a um reseller em França. Ele ia a outlets de luxo em Itália e para mim era o melhor. Eu conseguia gravar conteúdo, conseguia comprar rapidamente também e tinha um outro lifestyle. E isso também mudou muito a minha mentalidade. Mas, honestamente, eu não sabia para o que é que ia, porque a realidade é: eu vou meter num avião para a Itália, vou a um outlet que eu nunca fui, num nicho ou num modelo de negócio que eu nunca experimentei e vou comprar para vender. As bases eu tinha. Agora, saber o que comprar, eu não, pá, não sabia. Ou seja, mas eu ainda assim eu não disse que não. Não disse que não. Foi Deus, diria. Porque eu fui, fui e fui. Fui, se não me engano, fui duas vezes. Da primeira vez correu bem. Algumas peças eu vendi a um bom preço, outras não, mas em todas as peças eu fiz lucro. Mas ainda assim eu tinha que pagar a hospedagem, o bilhete do avião, os mantimentos para lá estar. Ou seja, não era o melhor lucro, mas fez-me sair da zona de conforto, o que é bastante bom neste modelo de negócio. E portanto, foi aí que realmente me mudou mais ainda a minha mentalidade, por todos os sacrifícios que eu fiz na altura, também por todas as etapas que eu tinha passado e por ter conseguido fazer algo que era apenas uma ideia. E é isso que é bom também. Ahm, Ainda assim, depois, como era óbvio, não era realmente aquilo que eu queria, mas o nicho estava lá. Eu sabia que era a luz que eu queria, mas não com as margens que eu fazia. E portanto, então, comecei a ir para o luxo, mas vintage. E então foi a partir daí que eu comecei a comprar e a vender. Como é óbvio, muitos dos investimentos uh, não eram bons no início, o que é totalmente normal, porque estás a entrar num ramo que tu não sabes, vais investir da maneira errada, e é isso que eu tento passar em todos os meus vídeos do TikTok para pessoas que são iniciantes e que querem começar no resell de luxo e que querem comprar no fornecedor porque pensam que é fácil, mas não é, não é. Porque é lidar com alguém que vos pode enganar, é lidar, caso seja fora da União Europeia, é lidar com a alfândega que vos pode cobrar o dobro do que aquilo que vocês estão a pensar, porque vocês têm uma margem, não é? Vocês, vamos supor, compram a 200 e querem vender a 400. Se a alfândega vos cobrar ali uma boa margem de 60, 70 euros ou 100 euros, onde é que está o vosso lucro? Não está. Então vocês têm que lidar com tudo isso, com bolsas que provavelmente são réplicas, vocês têm que lidar com tudo isso. E se vocês têm 100, 200 euros, vão, vão logo sacrificar desta forma, é um tiro no escuro. É um tiro no escuro em que vocês vão perder o dinheiro. E é por isso que eu faço todos os meus drops do canal também. Não é o melhor preço? Claro que não é. Vocês podem ir a um fornecedor e o fornecedor faz melhores preços. Porque lá está, eu comprei de um fornecedor para vocês venderem para eu vos vender a um preço. Mas é um preço com margem, é um preço que chega à vossa casa rápido. E é isso, é algo que eu não tinha no início e é algo que eu quero colocar hoje em dia, porque honestamente teria-me ajudado bastante a construir um capital para depois sim passar à próxima etapa, os fornecedores. Toda essa etapa que é turbulenta, hum, é preciso conhecimento e é preciso experiência. E foi aí que eu errei bastante. Foi aí que eu errei bastante. Eu lembro de uma vez ter levado scam mais um amigo meu
e que foi no início também, íamos vender umas camisolas de futebol, mas na realidade o fornecedor nunca mais respondeu, deu-nos scam forte e feio, foi chato, foi bastante chato até, porque não era só dinheiro meu investido, era eu que estava encarregado, mas não era só dinheiro meu investido, era dinheiro também do meu amigo, mas acabámos por perder os dois e na altura o fornecedor até se camou praticamente a França inteira porque hum, diria centenas de influencers partilhavam o drop desse fornecedor e depois todos os seus seguidores acabaram por não levar absolutamente nada. Nada, nada, nada. O fornecedor saiu do mapa e até hoje não sei o que é feito dele, mas isto foi um dos scams que eu levei. E depois também, indiretamente, levei outros scams como stock errado, stock numa qualidade em que tem demasiados defeitos. E isso era inevitável. E vamos supor que vocês vão investir no mês e depois chegam, esperam um mês, chega a casa e o stock está completamente errado. Vocês esperaram um mês, investiram, fizeram todo o trabalho e depois o trabalho foi em vão. Isto são as dificuldades deste negócio. Porque vocês têm que acreditar na pessoa, vocês têm que acreditar no fornecedor, mas não é fácil. Não é fácil para quem já foi, neste caso, burlado 10 vezes. Entendem? Então, é isto. São todos estes processos. Ahm, é óbvio que, por exemplo, a cada noite ah, também havia noites boas, havia noites más, porque, como é óbvio, quando o negócio não está a fluir corretamente ou ainda está no início, é preciso dar o dobro ou o triplo do que quando está estável. Quando está estável, podes sim retirar um pouco do teu tempo para ti, mas no início requer 100% de atenção, sem distrações. E era difícil, essa é a realidade. E depois, quando abres o TikTok e, por exemplo, vês outra pessoa que é reseller e que está a ter uma boa performance, tu vês, ok, o que é que eu estou a fazer mal? O que é que eu estou a fazer mal e o que é que ele está a fazer bem? E então, pá, passa muito sobre isso. Passa muito sobre isso, mas no final das contas também nunca nos podemos comparar às pessoas, porque cada um tem o seu trajeto, cada um tem a sua viagem e é isso que eu vos quero explicar. Depois então, com o luxo, o vintage, eu fui cada vez mais evoluindo, e até hoje evoluiu bastante, que eu ahm, vim para a nossa primeira casa, ou seja, nossa, porque vim com a minha mulher, ahm, e então realmente consegui dar a volta, digamos assim, e para mim foi, honestamente, foi uma alegria, não é? Poder viver com a minha mulher, a poder ter também uma casa, ahm, viver esta vida, coisa que, por exemplo, quando comecei a fazer, não idealizava, por em 2 anos ou 1 ano e meio conseguir ir para uma casa. Mas com esforço e dedicação foi lá. E é isso que eu também vos quero dar a conhecer, que tudo é possível e que não é porque tens uma conquista que não podes ter outras 10. É preciso sempre ter a missão, mas também ter sempre os pés na terra e saber sempre o que estás a fazer, porque neste caso podes subir bastante, mas também depois se descer, deixa-te abaixo. E é complicado. Mas uh, com esforço, trabalho, dedicação, consistência, não desistires, porque vai haver sempre a tua cabeça, o cansaço também, um, e os erros que te vão levar para baixo, mas se tiveres uma boa mentalidade, se treinares a tua mentalidade, vais sempre meter consistência e vais sempre conseguir conquistar tudo aquilo que tu queres. Pode demorar bastante tempo, o que é totalmente normal, mas daqui a 1, 2, 3 anos acabas sempre por conseguir aquilo que tu queres. Basta querer, essa é a realidade. E portanto, esta foi um pouco da minha história que hoje em dia me proporcionou aquilo que eu tenho, o meu modelo de negócio, e então foi a partir daqui que eu construí tudo isto. E eu não posso estar mais agradecido, e também pelas pessoas que me acompanham, pelas pessoas que me dão sempre suporte, e portanto esta é a realidade que me fez faturar mais de 6 dígitos em 2 anos. Portanto, espero que vocês tenham gostado, espero que realmente vos tenha pelo menos inspirado ou ter resolvido o vosso problema. Talvez estejam a passar por um dia mau ou um dia bom, mas sobretudo para quem está a passar por um dia mau, espero que isto vos tenha ajudado a não desistir, a continuar, a ver o que está certo e o que está errado. Mas é isso. Deixa o teu like e se tu gostaste do conteúdo, segue-me.